Muito bem. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que é o reino de Deus? Ou pode ser feita também dessa forma: o que é o reino dos céus? Pode responder. Eu sei o que não é. Não é comida nem bebida. Se safou, né? Também bebida, mas você quer muito trabalho. E o que é? O que é o reino de Deus, né? Difícil? Te peguei de surpresa, Eric? Ajuda aqui, vamos lá. Ajuda nós aí. Justiça. Justiça, paz e alegria no Espírito. Sim. Não é isso? Sim. São palavras. É um lugar? Tem crianças lá? Se tem crianças, com certeza. Eu creio. Tem jovens? Adultos? Velhinhos? Vamos perguntar para o aniversariante. Amém. O que é o reino de Deus? Reino de Deus. Não é comida nem bebida. Ele colocou. Legal. Então, se eu já ouviram essa palavra, taxonomia? Não, né? Taxonomia. Taxonomia tem a ver com táxi. Né? É a forma que você tende a usar para classificar as coisas. Na verdade, pôr em ordem o pensamento. Né? O que tem a ver com táxi? Táxi é assim: você está fora de casa, precisa ir para casa, você pega o táxi. Então esse táxi tem a ver com essa capacidade de você mudar coisas do lugar, né, para pôr em ordem. Está fora de casa, vai para casa. Está na posição errada, vai para a posição certa. Então, eu não vou colocar uma mala debaixo do armário, né, ali naquele armário que tem debaixo de pia. Não faz sentido, né? Seria uma colocação errada. Então, eu vou na minha mente observando as coisas e ordenando, né? E o reino de Deus, ele não é diferente. O reino de Deus trata de coisas grandes e coisas pequenas. Trata de coisas que estão do lado de fora da nossa vida e trata coisas que estão do lado de dentro. Mas para fazer uma colagem, né? O grande exemplo de taxonomia que a gente tem é a classificação dos seres vivos, que a gente ouviu lá na escola em algum momento, né? E aí a sequência começa com domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. No contexto da espécie, nós somos da espécie Homo sapiens, né? É a nossa parte nesse latifúndio. Mas percebe que tem uma grande organização de uma formulação mais geral para uma formulação mais específica, né? E assim tem o reino dos seres vivos, que vai se dividir nos vegetais, os animais, né, nas bactérias. E assim também tem o reino mineral, que também a gente convive com eles, né? E existe também um reino cósmico, onde tem planetas, galáxias, estrelas, né? A ausência da ordem, quando as coisas estão fora de ordem, a gente vivencia uma situação chamada de caos. O caos exige de nós um esforço de organização. Quando a gente põe ordem nas coisas, significa que a gente está
usando de um recurso chamado cosmos. Então, quando você compra um cosmético, é porque você está pondo ordem no caos. Ou seja, você quer assumir um padrão de beleza por meio da cosmetologia, né? Então você usa um cosmético. Então cosmético é derivado de cosmos. A gente ajudar a pôr ordem na aparência, né? E assim, da mesma forma, a natureza. No entanto, a gente também é agente, né? Nós somos agentes da desordem. Quando a gente está no nosso quarto, o nosso quarto está bagunçado porque alguém entrou ali e bagunçou. Quem foi que entrou lá e bagunçou? Normalmente nós mesmos. Então nós colocamos em caos a nossa própria vida. E o que nos leva a colocar em caos a nossa própria vida? É a natureza pecaminosa que a gente tem, e esse pecado se manifesta de várias formas, de muitas grandezas, né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê, principalmente à noite, né? A gente vê estrelas, planetas, mas só que a gente está olhando para o passado, quando a gente olha para o céu. Por quê? Porque as distâncias são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que na verdade a gente está olhando para uma estrela que já morreu. E por que a gente consegue ver? Porque essa estrela, ela já morreu, por exemplo, há 4.000 anos atrás. Mas a distância é tão grande que para a gente perceber que ela morreu, esses 4.000 anos tem que ter decorrido. Só que a distância dessa estrela, para nós, pode ser, por exemplo, da ordem de 10.000 anos-luz. Vai passar gerações e gerações, você só vai perceber que essa estrela morreu bem depois. Então, muitas vezes, essa criação de Deus é uma criação fadada ao caos. De novo, Deus põe ordem, mas o caos ressurge, né? Então, na ação do reino de Deus, Ele quer pôr ordem em tudo. Então, voltando aqui à questão da taxonomia, quando eu olho para casa, naturalmente eu vou agir segundo uma taxonomia. Por quê? Eu organizo os ambientes, eu penso na caracterização dos ambientes, ou seja, eu não vou pôr, por exemplo, a máquina de lavar a louça ou lavar roupa na sala. Vou pôr o sofá, né? E eu vou organizando. E conforme eu organizo, eu também organizo tarefas, as tarefas daquele ambiente, né? E conforme eu organizo as tarefas, eu vou percebendo quais são os itens menores que estão dentro daqueles ambientes, e também eu vou selecionando quais são os recursos daquele ambiente para que ele se mantenha limpo, organizado. Então eu penso em termos de limpeza, produtos aromáticos e tudo mais. Então, dentro da minha taxonomia doméstica, eu tenho capacidade de organizar um ambiente, né? Quando a gente pensa em termos de seres vivos, os seres vivos, eles também têm uma capacidade organizacional natural deles, né? Quem não é natural no planeta somos nós. Porque se você disser assim, o planeta existe, o planeta tem 1 hora de existência. Na verdade, é mais tempo, né? Mas se você fizer uma escala reduzida, os seres humanos estão no planeta
num período correspondente aos últimos 10 segundos do último minuto desta hora. Ou seja, se aqui é 1 hora, a gente está aqui. Se você tirar o ser humano do planeta, não acontece nada. Ele continua vivo, lindo, maravilhoso, promovendo saúde, alimentação para todos os outros seres vivos. Mas se você tirar uma espécie de mosquito, em 50 anos a vida acaba. Porque faz parte da cadeia do planeta a existência de todas as outras espécies. Nós não, a gente não faz diferença. E quando a gente estuda uma espécie, vem aquela pergunta de Globo Repórter: como são? Do que se alimentam? Onde vivem? Quais são os seus hábitos? Como se reproduzem? Né? Normalmente o Globo Repórter faz essa chamada, né? Vamos estudar, não sei o que, tartaruga, não sei do que lá, qualquer animal mais exótico, né? Então é interessante, porque quando a gente pensa no reino de Deus, ele está tratando dessas coisas. Só que no campo espiritual e no campo material, né? E no campo humano, como nós somos seres complexos, né? A gente tem um pensamento teológico, a gente tem questões da existência. Quando você pergunta, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Né? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Né? Você faz essas perguntas, né? Coisa que uma formiga não faz, né? Outros animais não fazem, né? A gente tem questões morais, questões espirituais. Se você for pesquisar a taxonomia do pensamento é uma coisa muito perturbadora no ser humano, né? Se você for perguntar lá no Google, por exemplo, taxonomia da lógica, da razão, da verdade, você vai ver que vai aparecer muita gente confusa, muito pensamento bom e muito pensamento estranho, né? Então, no nosso dia a dia, a gente percebe a necessidade de ascender ao reino dos céus, ao reino de Deus, para buscar aquilo que realmente diz respeito a nós. Nós vivemos aqui nessa terra com barreiras. A primeira barreira é a barreira da religião. Por quê? A religião mostra para você que você é insuficiente. É isso que ela faz, de várias formas, de várias maneiras. Porque ela não tem todas as respostas. Pois ela coloca você num estado de indagação. Outra barreira é a história. Porque a história, como nos é contada, ela vem carregada de distorções e de mentiras. Quando você conta uma história, né? Por exemplo, vem uma criança falando que aconteceu isso, aquilo na escola. O que a mãe ou o pai fazem? Que história é essa? Que história mal contada é essa? Não faz sentido. Mas muitas coisas acabam fazendo sentido porque nós já compramos versões da história. Outra coisa que nos empurra, né? E nos oprime também é a simbologia. Você faz ou vê pessoas que fazem tatuagem de caveira, de demônio, de não sei o que, tudo aquilo não tem significado nenhum, aparentemente, mas lá no íntimo, lá no seu subconsciente, aquilo afeta, aquilo é prejudicial, né? Por que fazer uma tatuagem tão terrível, né? Ou por que fazer um logotipo que é mais agressivo, né? Enfim, a gente se expressa e se afeta pela simbologia, né?
E se você olhar aqui a sala de aula, tem vários símbolos, né? Uns agradáveis para provocar estímulo para crianças, outros mais intimidadores para impor respeito, né? E assim vai. Essa simbologia vai tratando o nosso pensamento. E a outra coisa é a mentalidade. Tem uma passagem que os elefantes pequenos, eles são presos a uma pequena cerca. Então, ele ali, como ele é pequeno, ele não consegue sair dali. Ele está acorrentado. Mas quando adulto, ele também não sai. Por quê? Porque ele foi condicionado. A mentalidade dele ficou presa naquela realidade da infância. Então aquele elefante adulto tem força de sobra para sair dali, arrancar aquela corrente, arrancar aquele toco ou aquela cerca, mas ele fica preso, porque a mentalidade dele foi condicionada, foi reduzida. E assim outros animais, e assim nós também, né? Sofremos dessa forma. O reino de Deus, ele nos auxilia a entender que Deus está agindo tanto na criação quanto nas criaturas. Isso envolve nós, né? Lá em Isaías 1:3 diz assim: deixa eu abrir aqui. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Ou seja, eu olho para a criação, para o reino animal, e vejo lições importantes, né? E a própria palavra nos estimula a olhar para essas comparações. Vamos ver aqui em Jeremias 17, versículo 6. Jeremias 17, 6. Ele será como o arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Esse arbusto, que aí nessa versão NVI, o nome não está citado, é a tamargueira. A tamargueira é uma planta que, plantada em terra salgada, ela produz um fruto doce. Isso é uma lição para nós. O fruto que ela produz é a tâmara, né? Uma outra lição, Isaías 61, versículo 3. Diz assim: e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Mais uma vez, a palavra nos remete ao reino vegetal e nos coloca lições
e que a gente pode trazer para a nossa vida espiritual. Daí tem uma passagem que diz que um forasteiro chegou numa região, comprou lá um lote e foi construir sua casa. E aquela região era próximo de montanhas. Os moradores locais construíam suas casas rapidamente, porque havia abundância de madeira, de outras plantas, né, de outras árvores ali que utilizavam para construir as casas. E assim, as casas eram bem simples, resistentes de certa forma. Mas esse forasteiro, ele não construiu a casa com essas madeiras. Ele decidiu subir nas montanhas e pegar as árvores das montanhas. E aí todo mundo perguntava para ele: por que você vai pegar a árvore lá em cima, sendo que aqui tem árvore boa para construir casa? Daí ele respondia: a minha casa vai ser construída com uma madeira que ela tem resistência para os ventos fortes, temperaturas baixas, e ela tem força, embora nascendo no alto da montanha, ela tem força para ir buscar água profundamente no subsolo. Então, esse forasteiro, ele decidiu construir a casa com essa qualidade de madeira, né? Então, há diferenças, né? Então, era uma decisão do íntimo dele construir casa, né, a casa dele, com madeira diferenciada, embora gerasse mais sacrifício. Bom, e assim vai. A gente vai aprendendo coisas com lições da natureza. No reino de Deus, o esforço é de nos deixar convencidos de que o reino trata da nossa origem. Então, aqui em 1 Pedro 1,23, 1 Pedro 1,23, diz assim: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Desculpa, estou lendo errado. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Quando a vida ou aquelas barreiras que eu já mencionei, da história, da religião, da simbologia e da mentalidade, quando essas barreiras te negam a conhecer a sua origem, a chegada do reino de Deus mostra para nós que nós somos gerados pela palavra, para vivermos pela palavra. O reino de Deus traz para nós também um sentimento de pertença. A quem pertence a sua vida? Ou a quem você pertence? Vamos ler lá em Romanos 8,17. Diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então você não está perdido na vida sem pertencer a algum lugar. Você pertence ao reino. O reino de Deus também trata da nossa essência. Vamos lá em 2 Coríntios 2,15.
Diz assim: porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Essa é a nossa essência. E o reino de Deus trata também do nosso destino. Então, vamos ler lá em Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Para que serve a nossa vida? Qual o destino da nossa vida? É a clareza de que nós praticamos as obras de Deus. A vida só faz sentido quando nós praticamos as boas obras para as quais Deus nos criou. Agora vamos só, já indo aí para a nossa conclusão, olhar aqui em Mateus 13. Como é a chegada desse reino na nossa vida? Mateus, ele é o evangelho que mais fala do reino de Deus ou reino dos céus. Vamos lá. Grão de mostarda. Eu vou lendo assim resumidamente, para a gente não se prolongar na leitura. Mateus 13:11, né? 13:11. 13, né? A vocês foi concedido, foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então nem tudo está revelado, nem tudo está estampado. Há um movimento de busca e compreensão. Mateus 13:24. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Na continuação, vem alguém e perturba essa semeadura, né? Vem um inimigo e semeia outra semente de má qualidade. Em Mateus 13:31, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Então ele vai crescer e vai dar abrigo, né? Mateus 13:33. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou a uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Isso significa que ele produz crescimento. Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Esse reino dos céus, ele é uma surpresa. Assim, o que é uma surpresa na sua vida? Se você fala assim, na vida emocional, né? A pessoa está sozinha na vida, de repente foi num lugar tal, encontrou o amor da vida dela e tá, né? Uma surpresa. Ela não estava buscando, né? Esse cidadão, ele basicamente ele tropeça no tesouro e ele achou, prestou atenção, falou, poxa, tem um tesouro. Aí ele começa a ficar maluco. Por quê?
Porque ele chega em casa e fala assim: mulher, eu vou vender tudo. Por que você vai vender? Tudo, sofá, geladeira, o que mais? Tudo, cama, tudo. O que mais? Colher, faca, vou vender tudo. Esse cara começa a ficar esquisito. Por quê? Ele encontrou um tesouro. Ele encontrou algo pelo qual vale a pena viver. O motivo da vida dele mudou. Por isso ele fica esquisito do outro lado. Lembra do fulano? Vendeu tudo, mas meio maluco, ele vendeu tudo mesmo. Até as roupas que ele tinha em casa e vendeu. Para poder comprar o tesouro. Então, essa surpresa desse homem que encontra o tesouro, realmente está dizendo que ele encontrou um motivo para viver. Muita gente não tem motivo para viver. Então está falando que é um tesouro, é uma coisa significativa. E encontrar um motivo para viver é um tesouro. Em Mateus 45, diz que 13:45, né? O reino dos céus é também semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Na continuação, significa o seguinte: lembra da taxonomia? Que você, na taxonomia doméstica, você é um especialista, você sabe que você não vai armazenar água sanitária junto com arroz, porque são coisas que não são congruentes, não tem relação, mas significa que você vai desenvolvendo um olhar especializado, né? Se você tem peixe em casa, o peixe vive no aquário. Se você tem passarinho se alimenta de coisas diferentes de peixe, e assim você vai ficando especializado. Esse homem, ele era especializado em pérolas, ele sempre encontrou pérolas que representavam um bom negócio, até que um dia ele encontra uma que ele diz: essa é minha, não vendo, não negocio, essa é minha. Porque o olhar especializado dele permitiu que ele identificasse coisas que ninguém nunca veria, só ele. Então esse achado diz respeito a uma pessoa que está sempre procurando. O primeiro homem tropeçou no tesouro. O segundo procurava para negociar, mas encontrou como respostas às indagações da história, às indagações da simbologia, a toda a pressão errada que a mentalidade do mundo causa na pessoa. Então, esse encontrou uma pérola de grande valor. É dele. Como diz no popular, ninguém tasca, é dele. E o terceiro ponto, né, em Mateus 13:47, o reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Aí é bonito. Esse é diferente. Vai pegar pessoas que não estão tropeçando no tesouro e não estão procurando. Vai pegar pessoas no laço, né? Vai ser um grande evangelismo, vai ser uma palestra, vai ser uma pregação, vai ser uma placa, um colante num carro, enfim, são
iscas que são lançadas, e aí você pega muita gente de uma vez só. Gente que não estava procurando e gente que não estava em condição de avaliar o tesouro. Ele veio, foi apanhado e foi trazido para dentro do rebanho do reino dos céus. Então, essas características que a gente encontra, né, nitidamente aqui na palavra de Deus, já nos dão ideia de onde Deus vai trabalhar, de como Deus vai mexer conosco, como Deus vai trabalhar em nós. É interessante o prosseguimento, diz assim, em Mateus 13:52, ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Estamos sempre diante desse esforço de avaliação das experiências que eu vivi, das experiências que eu estou tendo agora, e como eu vou conseguir alocá-las para privilegiar a ação do reino de Deus na minha vida. O reino dos céus também é um lugar onde existem maiores e menores, grandes e pequenos. É um lugar onde existem inversões. A gente vê aqui em Mateus 21:31. Vamos lá. Mateus 21:31. Vamos até ler um pouquinho antes. Jesus pergunta assim, né? Mateus 21:28. Para a gente entender. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí a turma respondeu, né? O primeiro. Responderam-lhe eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, essa passagem fala da experiência da reação. A gente confronta aquilo que a gente coloca como objetivo na vida, a gente confronta com o reino de Deus. E aí você pergunta: isso me direciona para o reino de Deus? Ou isso me afasta do reino de Deus? Isso me deixa num ponto de estagnação em relação a caminhar para o reino de Deus? Então você faz essa análise, né? Há pessoas que você diz: essa pessoa não vive em conformidade com o reino de Deus. Mas quando ela encontra o tesouro, quando ela encontra a pérola de grande valor, ela reage em direção ao reino. No entanto, outras estão sistematicamente falando, pensando, estudando, mas nunca reagem em direção ao reino. Vai viver uma vida parada, estagnada, né? E
para a gente encerrar, a palavra diz assim, eu vou localizar a passagem para a gente poder... Diz que esperou confiante no Senhor. Se alguém lembrar de cabeça. Esperei confiantemente no Senhor, ele se interrogará. E isso. Achou? Aqui, deixa eu mudar aqui a versão. É Salmo 41, né? Salmo 41. Diz assim, Salmo de Davi para o cantor mor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bom, os habitantes do reino, eles têm a humildade de serem pacientes e de aguardar no Senhor. Os apressados não têm paciência, não têm essa humildade. Querem um resultado rápido, querem algo imediato, algo parecido com TikTok, YouTube, né? Kawaii, que diz assim, enriqueça amanhã, ou prospere, ou não sei o que, vai contaminando a mentalidade com reações rápidas. O habitante do reino, que está nessa caminhada, ele espera confiantemente no Senhor. Ele aguarda esse resultado. Quantos anos de oração? 1? Não. 10? Não. 20? Também não. 30 anos de oração? Pode ser. Pode ser. Vai valer a pena? Vai valer a pena. Né? Então, essa ideia, ao observar de como o reino de Deus surge na nossa vida, a gente reage proativamente. Tanto no sentido da ação, aquilo que eu preciso fazer, quanto no sentido da paciência, da espera, da confiança. São essas duas vias. Amém? Glória a Deus. Perguntas? Não? Amém. Vamos orar? Quer tocar mais um louvor? Não. Você que escolhe. Tá bom.